Olá, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de instrumentação industrial, onde nós vamos falar sobre simbologia e diagramas. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? A gente pode classificar em dois objetivos principais. O primeiro é descrever a forma de representar os instrumentos, tanto no Brasil quanto no mundo. E o segundo objetivo é interpretar os diagramas P&D, onde o objetivo, a função desses diagramas é justamente mostrar como está a conexão de toda a malha de controle, de todo o processo industrial, mostrando como os instrumentos estão conectados entre si e como eles interagem com os outros dispositivos de um processo industrial. Na aula passada, nós vimos diversas classificações em relação aos instrumentos, onde nós vimos classificação em relação à função, em relação ao tipo de sinal que ele trabalha e também em relação à sua fonte de alimentação. Inclusive, nós até vimos alguns exemplos que mostravam como esses elementos, como esses instrumentos, eles estavam conectados entre si em uma determinada malha de controle. Porém, todos aqueles exemplos que eu mostrei para vocês eram muito visuais, Era realmente o desenho do motor, realmente o desenho do controlador. E quando a gente tem um sistema de controle, uma determinada planta industrial muito complexa, fica muito difícil a gente ficar fazendo o desenho de cada uma dessas partes, Além de ficar desorganizado. Então, com isso, eu levanto uma pergunta, que é como a gente pode fazer para representar a conexão entre os elementos de um determinado processo industrial? Tá? E é justamente para responder essa pergunta que a gente tem a aula de hoje, que é a simbologia. Então, o objetivo da simbologia é definir uma metodologia única para realizar a descrição dos processos industriais. Nesse caso, cada um dos instrumentos eles vai ser identificado através de uns símbolos padronizados. Tá? Então, por exemplo, se você vê um determinado símbolo nesse diagrama, no diagrama que a gente vai ver ao longo da aula, aí você já vai descobrir qual é aquele tipo de sensor, qual é a função dele, em qual malha ele pertence. Tá? Então, no final das contas, a gente pode, inclusive, listar mais dois objetivos da simbologia, que é simplificar a análise de uma planta industrial e padronizar, de forma que, uma vez que todo mundo consiga entender essa simbologia, a gente pode passar um determinado projeto industrial para outras pessoas e elas, sabendo dessa metodologia, facilmente vão conseguir interpretar o funcionamento da planta industrial. Então, dentro dos processos que envolvem instrumentação e sistemas de controle, é necessário fazer uma descrição completa de todas as malhas de controle, dos instrumentos e como eles estão conectados. Tá? E para a gente fazer isso, como eu resumi agora no slide passado para vocês, é necessário fazer a identificação desses instrumentos. Ou seja, é preciso fazer a referência a instrumentos ou as funções programadas que eles vão realizar nessa determinada malha de controle, e para isso existem normas de instrumentação que vão padronizar essa simbologia, essa forma de referenciar esses instrumentos. Então, falando um pouco sobre as normas, existem basicamente duas normas principais que elas fazem esse controle, essa padronização em relação aos sistemas de instrumentação. A primeira delas foi atribuída pela International Society of Automation, a ISA, através da ANSI ISA 5.1, certo? Essa norma ela tem o propósito de estabelecer meios uniformes para designar instrumentos e sistemas de instrumentação utilizados em medição e controle. Nós também tínhamos, feito pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 8190, certo? Que falava dessa simbologia de instrumentação. Porém, segundo o próprio site de catálogo da ABNT, essa norma ela foi cancelada por não ser mais utilizada no setor. Então, o que nós utilizamos hoje em dia como base, como norma base, é a ANSI ISA 5.1. E é através dela que nós vamos basear a aula de hoje. Então, até agora o que nós demos foi apenas uma introdução em relação à aula de hoje. Vamos começar a realmente falar o assunto novo, ou seja, vamos falar sobre a identificação dos instrumentos, começando a especificação da tag. Então, a tag, ou também a tag name,
ela é um código alfanumérico, ou seja, ela envolve tanto números quanto letras, cuja finalidade é de identificar equipamentos ou instrumentos dentro de uma determinada planta de processos, né? Uma determinada planta industrial. A tag, ela também é a identificação física de um instrumento ou equipamento, e é por meio dessa tag que vai ser possível localizar onde o instrumento, equipamento, está instalado. Como a gente vai ver nos próximos slides, a tag ela vai trazer três informações cruciais, que é qual é a variável que o instrumento está utilizando, certo? Se é vazão, se é temperatura, enfim, diversos tipos de variáveis. Qual é a função do equipamento na malha de controle, se ele é controlador, se ele é sensor, se ele é um transmissor, e também qual é a malha de controle que ele pertence. Tá? Mas vamos dar mais detalhes sobre isso. Então, como eu falei para vocês, a tag ela é um conjunto de números e letras, tá? Em geral, as letras elas vão classificar os instrumentos em relação à sua funcionalidade, tá? Deixa eu até grafar aqui. As letras elas vão ser responsáveis para falar a funcionalidade do instrumento. E os números vão indicar a qual malha o instrumento pertence, tá? Então, aqui nós temos um exemplo que resume bem uma tag, tá? Então, aqui nós temos as letras, certo? Essa parte inicial é a letra. E aqui a parte final são os números, que vão identificar qual vai ser a malha, tá? A primeira letra, ela vai falar qual é a variável que está sendo medida pelo determinado instrumento, tá? Então, a primeira letra é exclusivamente para falar isso. Nesse exemplo aqui, a gente tem P, que vai representar a pressão. As outras letras, elas vão falar sobre a função desse instrumento, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem duas funções, tá? A função passiva ou de informação é registrador, ou seja, esse instrumento ele também está registrando os valores de pressão ao longo do tempo. E, além disso, também possui uma função ativa, né? Que é determinada por esse C aqui, que é o controlador, tá? Então, esse instrumento, né, em relação à sua identificação funcional, ele é um controlador e, ao mesmo tempo, registrador de pressão. Tá? Então, perceba que apenas com essas três letras chaves aqui, a gente já consegue pegar todas essas informações em relação ao instrumento. Já em relação aos números, nós temos que essa primeira parte é relacionada a qual é a área da atividade, onde esse instrumento está atuando. A gente vai ver que uma determinada planta industrial ela pode ser dividida em diversas áreas. E esse número final aqui é o número de sequência em relação à malha. Tá? E é aqui que a gente vai propriamente identificar a malha com esse conjunto desses números. Tá? Essa parte aqui, acho que ela vai ficar mais clara quando a gente tiver um exemplo, onde a gente vai ver várias malhas e vai ver que cada instrumento vai ter um determinado número que vai exemplificar a malha que ele pertence. E, finalmente, a gente também tem um sufixo, que ele pode colocar alguma observação adicional em relação ao instrumento. Então, só para dar um outro exemplo em relação à tag, nós temos um instrumento que possui a seguinte identificação, TIC 103. Nesse caso, o T103 vai ser a identificação da malha. Né? Nesse caso, por essa primeira letra aqui, a gente sabe que é uma malha de temperatura, onde ela está sendo identificada através do número 103. Tá? Então, esse 103 aqui é o número da malha. Além disso, essa parte aqui, né, as três primeiras letras, elas correspondem à identificação funcional desse instrumento. Tá? Então, a primeira letra, ela vai falar qual é a variável. Né? Nesse caso, temos que, como é a letra T, ela vai representar a temperatura. Então, a temperatura vai ser a variável medida dessa malha. Além disso, complementando, né, nós temos a letra I e C, que ela vai fazer a função desse instrumento. No caso, I é uma função de indicador e C é uma função de controlador. Tá? Então, a identificação funcional de um instrumento que tem as letras TIC é um controlador indicador de temperatura. É interessante notar, pessoal, que nem sempre essa primeira letra realmente vai ser a primeira letra da variável. Né? Por exemplo, a gente vai ver ali mais frente quais são as descrições de todas as variáveis possíveis. E, por exemplo, quando a gente for ver vazão, não é V, tá? Vai ser F de flow.
porque a gente pega do inglês, já que essa norma é da ISA, tá? Mas, assim, na maioria dos casos, a gente pode fazer essa associação. Em outros casos, é importante a gente saber qual vai ser a representação dessa letra. Então, vendo a identificação funcional, certo? Ela, basicamente, consiste de letras, onde a primeira letra vai representar a variável medida, como a gente acabou de visualizar no TIC, né? Onde, naquele caso, nós tínhamos que o T representa a temperatura. Uma nova informação que eu tenho aqui para falar aqui com vocês é que ela pode ter um modificador opcional. Tá? Então, por exemplo, PT é um transmissor, certo? Esse T aqui representa transmissor de pressão, tá? Porque isso aqui está medindo uma pressão e é a primeira letra. A primeira letra P representa pressão. Isso aqui, no caso, essa primeira letra aqui, que é em relação à variável medida, ela pode ter um determinado modificador, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o PDT, ele vai ser realmente um transmissor, tá? O transmissor, ele ainda está com esse, sendo representado por esse T, só que agora a gente tem um transmissor de pressão diferencial, tá? Então, esse D de diferencial, ele está mudando, está modificando a variável pressão. Tá? Então, essa primeira letra aqui, ela tem como ter esse modificador que vai dar mais informação em relação ao instrumento. Tá? Então, PT é um transmissor de pressão, tá? E o PDT, tá? Esse D aqui, ele está sendo um modificador da primeira letra, e ele é um transmissor de pressão diferencial. E, finalmente, né, nem sempre, como a gente viu nesse caso aqui, a gente vai ter essa letra modificadora, tudo depende do instrumento. E, de uma forma geral, as letras subsequentes elas vão identificar a função do instrumento. Nesse caso aqui, esse T ele é um transmissor, esse E aqui, o TE, ele é um elemento primário de temperatura, tá? Então, esse elemento primário aqui é um sensor. Então, esse E aqui ele vai representar um sensor e o T, variável medida, é a temperatura. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual seria um exemplo de instrumento que poderia ser TE? Né? O PT100, que é um sensor de temperatura, um elemento primário de temperatura, ou um termopar. Enfim, existem diversos tipos de sensores de temperatura e eles todos seriam representados por TE. Uma outra informação bastante importante em relação à identificação funcional de um instrumento é que ele deve ser feito de acordo com a sua função e não com a sua construção. Ou seja, dependendo da função que esse instrumento está exercendo na malha de controle, é que a gente vai fazer a identificação da tag dele, tá? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para a gente analisar como funciona isso. Então, nesse caso aqui, como seria a nomenclatura do registrador de pressão diferencial? Né? A variável medida é pressão, então a gente começa com P, temos esse modificador aqui em relação à variável medida, então, e esse identificador ele é representado com D, e finalmente é um registrador, então R. Tá? Mas nesse caso, a gente está fazendo em relação à sua construção, tá? Então isso aqui está errado. Esse registrador de pressão diferencial ele está sendo utilizado para registrar a vazão. Tá? Então não é isso aqui que a gente vai fazer. Tá? A nomenclatura correta dele é, primeiro, qual é a variável que está sendo medida? É a vazão. Né? A vazão ela é representada por F, de flow. Então, a primeira letra é F. E registrador, né, é o R. Então, a sua nomenclatura dentro dessa malha de controle vai ser FR e não PDR, porque esse registrador está sendo utilizado para registrar a vazão. Um outro exemplo, nós temos o transmissor de pressão diferencial. Nesse caso, novamente, nós temos que a variável medida é a pressão e o diferencial aqui é um modificador em relação a essa variável. Tá? Então, temos as duas primeiras letras, seriam PD e um transmissor é T. Mas, novamente, nós temos que esse transmissor ele está sendo utilizado para medir nível. Tá? Nível, né, a nomenclatura dele, se a gente ver, é L, de level. Tá? Então, o nível a gente representa com L e é um transmissor T. Tá? Então, não é PDT. Então, embora ele tenha sido construído como um transmissor de pressão diferencial,
está sendo utilizado por um outro e-mail. E é esse outro e-mail que a gente vai identificar. Tá? Nesse caso, ele está sendo utilizado para medir nível e, portanto, vai ser LT. Uma outra observação importante que a gente precisa fazer em relação à identificação funcional é que essa primeira letra da identificação ela deve ser selecionada de acordo com a variável medida. Tá? Como a gente viu em aulas anteriores, a variável medida é a mesma coisa que a variável controlada. E ela não deve ser selecionada em relação à variável manipulada. Então, aqui nós temos um exemplo de um sistema que faz o controle de nível dentro desse tanque. Essa válvula aqui, tá, que eu acabei de destacar para vocês, ela vai manipular a vazão de saída de um tanque para controlar o nível. Então, nesse caso, a variável manipulada é a vazão e a variável controlada é o nível. Portanto, a gente deve representar esse atuador aqui, esse elemento final de controle, como sendo LV, válvula de nível, e não como FV, válvula de vazão. Então, só analisando mais profundamente esse diagrama PID, nós temos aqui em cima um LT, tá? Esse T representa um transmissor, e L de level, nível. Então, isso aqui é um transmissor de nível. Ele vai detectar qual é o nível e vai passar essa informação para frente, tá? No caso aqui, nós temos o controlador de nível, LC, e finalmente o LV. Tá? É uma válvula cujo objetivo é controlar o nível, embora ele esteja modificando a vazão final desse tanque. Tá? Então, só resumindo, essa letra aqui ela deve ser sempre feita em relação à variável medida e não à variável manipulada. Assim como a primeira letra da identificação funcional, que está falando sobre a variável controlada, tem a possibilidade de ter um modificador, o segundo grupo de letras, que fala sobre a função do instrumento, também pode ter um ou mais modificadores. Então, vamos ver alguns exemplos. Nesse caso aqui, este elemento aqui representa um indicador de vazão, tá? Onde o I representa indicador e o F de flow representa vazão. Nesse caso, a gente pode adicionar um modificador em relação ao indicador. Tá? Ainda temos um indicador que ele faz a indicação em relação à variável de vazão, e agora esse A aqui representa que ele também tem a função de fazer um alarme. Tá? Então, é um indicador de vazão que tem essa função de alarme. É interessante notar que a gente pode ter esses modificadores simultaneamente, tanto um modificador para a variável e também outro para a função. Tá? Então, imagine que nós temos um indicador de pressão diferencial, tá? Esse diferencial seria o modificador da variável com alarme de baixa, onde esse alarme de baixa aqui seria o modificador do indicador. Tá? Então, vamos traduzir isso aqui para o tag. No caso, temos pressão, tá? Então, é P. Diferencial está modificando pressão, então temos o nosso D aqui de representação de diferencial. O I é um indicador, e nós temos que o que está modificando o indicador é um alarme de baixa, que pode ser definido como AL. Esse A é alarme e L é de baixa, tá? Do inglês low. Esse alarme de baixa, pessoal, é só para indicar se a variável medida está em nível baixo. Tá? Então, nesse caso, se a pressão estiver muito baixa no sistema, ele vai avisar através de um alarme. Tá? Vai soar algum alarme. Mas duas outras observações importantes que deve se fazer é que se houver letras modificadoras, elas devem ser colocadas imediatamente após a letra que modificam. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos que o AL está modificando o indicador. Então, isso tem que ser imediatamente depois que o indicador. Já o diferencial, ele está modificando a variável pressão. Então, ele tem que estar logo depois do P. Tá bom? Então, sempre nessa sequência, onde as letras modificadoras devem ser colocadas logo depois da letra que eles estão modificando. E, em geral, todas as letras elas devem ser maiúsculas, tá, pessoal? Nunca minúsculas, sempre maiúscula.
Então, só para concluir essa parte da identificação funcional, eu trouxe esse slide que resume todas as informações que nós vimos nos slides passados, tá? Então, a sequência para formar a identificação funcional ela acontece da seguinte forma. A primeira letra, ela sempre vai indicar qual é a variável medida. E ela pode ter alguma função modificadora. As letras subsequentes, tá, o segundo grupo de letras, elas vão indicar as funções que um instrumento pode ter. E elas sempre devem ocorrer seguindo essa ordem aqui, tá? Primeiro, nós temos as letras que designam funções passivas ou de informação. Por exemplo, sensor, indicador ou registrador. Depois, devem vir as letras que designam as funções ativas ou de saídas. Ou seja, são aquelas que intervêm diretamente no processo, como controlador, transmissor ou válvula. E, por fim, letras que designam a função do instrumento ou que funcionam como complemento de função. Tá? No caso, a gente viu aqui alarme de baixo, pode ser alarme de alto, ou alguma outra indicação do instrumento.